prestou atenção nas dicas, né? Porque é bom se preparar pelo que vem por aí. O sul do país deve registrar temperaturas negativas. Isso porque uma nova onda de frio começou hoje. Mas essa onda deve ser menos intensa que as outras este ano, com efeitos mais fortes no sul, partes do centro-oeste e no sul da Amazônia. Na capital paulista pode esfriar um pouco, com tempo nublado e chance de chuva. Agora, quem sabe de tudo mesmo chega para trazer a previsão completa para todo o Brasil é o Giovanni Dolife, doutor em meteorologia e coordenador substituto do CEMADEM. Giovanni, boa tarde. A gente começou a segunda-feira aqui em São Paulo com uma temperatura mais amena, mas não deve ser algo de fato que vai se prolongar pela semana, ou seja, a gente pode voltar a ter frio intenso por aqui? Exatamente, Jonathan. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Esse ar frio ele vai vindo aos poucos em São Paulo. Hoje é um dia que amanheceu nublado, friozinho, mas o sol abriu, a temperatura está subindo. Eu tenho até um mapa aqui que eu vou dar um geral nas temperaturas aqui no Brasil. Olha só, aqui, ó. A gente tem o mapa do Brasil, tá aqui o litoral brasileiro, então está aqui o Brasil. A gente tem temperaturas mais baixas, onde o azul está mais escuro. Aqui está na Argentina, Uruguai, sul do Brasil, norte da Argentina. Na fronteira aqui do Rio Grande do Sul com o Uruguai, por exemplo, estamos com 4 graus, 8 graus, bem frio. Porto Alegre agora com 11 graus. E amanhã cedo pode chegar perto de zero em Porto Alegre, 3 graus por aí. Então pode ter geadas amplas aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina amanhã. Olha só, o frio está entrando pelo centro-oeste antes de chegar em São Paulo. São Paulo agora 21 graus, né, para essa época do ano, é até quente em São Paulo. Mas Campo Grande, lá em Mato Grosso, está com 12 graus nesse momento. Cuiabá, 17. Cuiabá está mais frio que São Paulo, 4 graus. E até Rio Branco, lá no Acre, agora está com 21 graus. Então o ar frio entra primeiro, isso por causa do relevo. A gente tem aqui a Cordilheira dos Andes, que é bem alta, e a Serra Geral aqui no Brasil. Então o ar frio escoa por dentro do continente e chega no sul da Amazônia antes de chegar em São Paulo. Mas aí amanhã, aos poucos, esse frio vai chegando em São Paulo, no sudeste, a temperatura vai caindo. Então a gente vai ter uma semana com temperaturas mínimas que não vão ser as mais baixas do ano. A gente já teve temperaturas abaixo de 10 graus em São Paulo, pode ser que dessa vez não baixe de 10 graus, mas os dias vão ser frios, porque vão ser nublados, com alguma chuva fraca, então a sensação de frio durante o dia vai ser bem baixa. A gente não deve ter temperaturas máximas nos próximos dias em São Paulo, passando de 15 graus. Então imagina, à tarde 15 graus, nublado, às vezes com alguma chuvinha. Então vai ser uma sensação de frio realmente, apesar das temperaturas mínimas não serem as mais baixas do ano. Pois é, é o tempo perfeito para quem faz home office preferir ficar em casa do que sair para ir até o escritório, né? A gente, inclusive, está vendo imagens ao vivo de São Paulo. A temperatura nesse momento é 20 graus, tempo fechado já nesta segunda-feira. Mas, como o Giovanni disse, vai diminuir ainda mais as temperaturas ao longo dos próximos dias. Achei interessante você falar de Cuiabá com temperatura aí na casa dos 17 graus. Para eles, isso é realmente rigorosíssimo, né, Giovanni? Porque em Cuiabá as temperaturas sempre estão acima dos 30 graus, então uma temperatura como hoje fez muita gente, de fato, passar muito frio por lá. Eu estive no sul do país nesses últimos dias, de fato choveu bastante, né? Pude observar isso, peguei pelo menos 2 dias de chuva intensa, praticamente o dia todo. Agora, essa chuva, ela vem para cá, vem para São Paulo ou ela vai perdendo força ao longo do caminho? Boa notícia, Jonathan. Ela não chega com aquele volume todo que teve no sul, não. A gente, no CEMADEM, está com alguns alertas vigentes lá para o Rio Grande do Sul, ainda por causa da chuva de uns dias atrás. Foi muita água que tinha caído também ao longo da semana passada, e essa água ainda está escoando nos rios. Então, por exemplo, na bacia do Rio Uruguai, que sai ali de Santa Catarina e vai descendo pelo oeste do Rio Grande do Sul, chega em municípios do oeste gaúcho, São Borja, Itaqui, Uruguaiana, onde o nível do Rio Uruguai está muito alto. Em algumas áreas sai fora da calha, cria algumas inundações, então a gente tem alertas de nível muito alto. Nesse mapa aqui, mapa do Brasil, a gente vê cor laranja no Rio Grande do Sul. Se eu aproximar aqui, a gente vai ver que tem municípios do oeste do Rio Grande do Sul na cor laranja. São esses que estão com alerta hidrológico ainda por causa do Rio Uruguai. E os rios aqui mais próximos de Porto Alegre, Taquari, Caí e Sinos, também com nível alto. O Guaíba, né? Então com níveis acima do nível normal, por isso alguns alertas de nível moderado, amarelo aqui. E ainda alguns alertas em Santa Catarina, porque essa frente fria que está subindo para São Paulo estava lá, entre Santa Catarina e Paraná, choveu bastante por lá ontem,
por isso ainda alguns alertas vigentes por lá, Jonathan. Pois é, vamos agora para o Rio de Janeiro, Giovani. A gente tem imagens ao vivo da praia de Copacabana para começar. Como é que está a situação por lá nesse começo de tarde? Tempo ainda bonito no Rio de Janeiro, né? Tempo aberto aí, pouquíssimas nuvens ou quase nenhuma pelo que observo nesse momento. Temperatura 25 graus, agradável, claro que não tão convidativa para quem pretendia entrar no mar, porque a gente imagina que essa água está extremamente congelada. Agora, qual é a previsão aí para essa semana no Rio de Janeiro? Tá bonito mesmo, Jonathan. Nenhuma nuvem. Realmente essa época água fria, mas está um dia bonito para passear ali pela praia. Agora, não vai continuar assim, viu? Hoje não tem previsão de chuva ainda, mas a partir de amanhã o tempo começa a mudar e o resto da semana vai ser também nublado, com momentos de chuva e temperaturas máximas em torno de 20 graus, né? É bem frio para o Rio de Janeiro, então uma semana fria também, uma semana de inverno no Rio de Janeiro. Nessa previsão de frio todo, Giovani, a gente tem previsão de nevar em algumas regiões do país? É claro que isso é o que o turista quer, né? Presenciar a neve de perto quando vai numa cidade turística e ter a sorte, quem sabe, de da própria cidade ocorrer esse registro. Mas é um fenômeno raro por aqui, né? Jonathan, em média a gente tem uns 3 eventos de neve no ano. A cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, é onde a gente observa esse fenômeno com maior frequência. Esse ano teve 2 episódios. Na segunda onda de frio, teve uma neve até significativa, chegou a acumular no chão, imagens bonitas de flocos grandes caindo. São Joaquim, inclusive, foi uma cidade que ficou branquinha de neve. Na última onda de frio, a gente teve muito pouco, né? Alguns floquinhos rápidos de alguns minutos em alguns pontos, então foi bem pouco. E nessa onda de frio, que é a quarta, não tem previsão de neve. Isso porque o frio está seco. A gente precisa de frio junto com chuva. Isso vai acontecer em São Paulo e Rio, frio, mas não frio o suficiente para neve. Seria lá no sul, mas lá no sul o tempo já está melhorando, já está secando. Então, como tudo tem os dois lados, né? Que bom que está secando no sul, né? Porque a chuva causou estragos. Por outro lado, sem a chuva a gente não tem a neve. Então vai ser frio, vai ter geada, que é um fenômeno bonito também de ver, né? Fica o gramado todo branco, vegetação branca, mas a neve dessa vez é pouco provável. Pois é, então realmente temos que esperar aí para ver se nessas próximas ondas de frio a neve chega aí para fazer a alegria dos turistas e dos comerciantes também, né? Que comemoram quando está nesse período mais frio, porque sabe que todo mundo vai querer subir a serra para acompanhar ali a neve, enfim, ter esse registro de perto. Agora, Giovani, a gente falou bastante do frio, mas e o calor, hein? Predomina essa semana em alguma parte do país? Em parte do norte, né? Porque no sul da região norte a gente viu que vai tá frio, as temperaturas caindo por lá também. Deixa eu voltar aqui um outro mapa que mostra para gente, vai mostrar para gente aqui a imagem de satélite, ó, em tempo real. Então aqui a gente tem o Brasil, vou mostrar a costa do Brasil, sai daqui do Chuí, sobe a região sul, sudeste, nordeste, até o Oiapoque lá em cima. Essa faixa branca é a frente fria, ó, chegando ali no sul da Amazônia, chegando aqui no sul de São Paulo, leste de São Paulo, o litoral de São Paulo já está nublado. E essa grande área mais aberta aqui no meio, pega a parte do sudeste, do centro-oeste, nordeste e o norte, por aqui vai ficar bem quente, tá? Temperaturas altas, bem elevadas, tem uma temperatura de 40 graus aqui no norte de Mato Grosso, tá? Então bem quente aqui nesse meio. E aproveitando esse mapa, Jonathan, eu vou trazer também uma outra área que a gente não comentou ainda, para falar em calor, falamos do Nordeste, né? Mas essa é a época de chuva no Nordeste. E a gente está tendo bastante chuva aqui entre Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. E essa chuva nos últimos dias, de ontem para hoje inclusive, tem causado alguns transtornos. Então o CEMADEM está com alguns alertas vigentes de nível moderado aqui em Alagoas, Pernambuco e Paraíba, por conta dessas chuvas que essa época do ano vem aqui do mar e às vezes causam alguns transtornos por lá. É isso, alerta para quem mora nessa região do país também. Agora, para finalizar aqui o nosso giro, a gente vai para Florianópolis. Temos imagens ao vivo da capital de Santa Catarina, temperatura de 14 graus. As imagens que nós acompanhamos agora são oferecidas pela MaxScan. Tempo fechado em Floripa, né, Giovani? Confirmando aí o que você dizia de previsão de tempo instável nessa região do sul do país. Choveu bastante em Santa Catarina, a gente falou dos alertas ainda vigentes em alguns municípios pelo excesso da chuva, mas a frente fria está avançando para o sudeste, para São Paulo e lá no centro-oeste também, então as chuvas devem diminuir aí em Floripa, em Santa Catarina, e aí ficam as temperaturas baixas, né? Sai a chuva, mas o frio fica.
É isso. Giovana Dolife, obrigado pela previsão do tempo completa aqui no Conexão nesse começo de semana. A gente volta a se falar em breve. Valeu, Jonathan. Até a próxima. Um abraço.